Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem. Estamos aqui hoje para compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus com cada um de vocês. Que Deus possa desde já estar abençoando sua vida, sua casa, sua família. Hoje eu vou trazer para você um tema que eu classifiquei como a infalível esperança. E no decorrer do que a gente vai tá conversando aqui, né, falando aqui, vocês vão entender o motivo, a razão desse título, desse tema. Queridos, a gente hoje vive, a Igreja do Senhor, ela vive meio que uma crise de identidade, né? Muitas denominações, muitas igrejas, muitos acontecimentos envolvendo as igrejas, coisas que muitas vezes desacredita a própria igreja diante da sociedade. E a gente sabe, né, a palavra de Deus nos diz que nós somos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. As pessoas, elas cometem todo tipo de atrocidade, comete todo tipo de erro, de pecado, mas para elas têm essa consciência de que, né, elas estão numa condição diferente daquele que se declara cristão, daquele que se declara crente, aquele que se declara um seguidor de Jesus. E toda vez que um seguidor de Jesus ele comete um erro, ele comete uma falha, né, as pessoas apontam, né, e elas têm razão de apontar, porque eu costumo dizer para as pessoas, tem muita gente por aí, tem muito crente por aí que diz que ninguém tem nada a ver com a minha vida, da minha vida sei eu. A realidade é que não é bem assim que funciona para nós cristãos, para a Igreja do Senhor. Né? A nossa vida ela precisa ser um testemunho vivo daquilo que Jesus nos ensinou, daquilo que Jesus deixou na sua palavra. A nossa vida precisa ser um exemplo para a sociedade. Então nós sempre teremos a responsabilidade de fazermos algo por nós, sim, primeiramente, lógico, para nossa conduta, a nossa vida para com o Senhor, diante da presença do Senhor, mas também temos uma responsabilidade. O Senhor nos deixou uma responsabilidade de sermos luz, de sermos sal, de sermos a diferença diante da sociedade, diante das pessoas. Então a gente precisa compreender essa nossa missão de sermos exemplo, né, de sermos referência. E o que acontece hoje é que a imagem da igreja ela vem sendo manchada por conta de tantos acontecimentos, de tantos fatos que surgem no dia a dia, tantas denúncias contra pastores, contra igrejas que estão cometendo ilícitos, né, e que estão manchando de verdade a imagem da igreja. E o que que isso acarreta para a própria igreja, para os cristãos, né? Acarreta uma perseguição maior da sociedade, as pessoas desacreditam, a gente vê cada vez mais saindo nas mídias informações contra as igrejas, denúncias, né? Temos casos recentes, escândalos, que vêm trazendo a sociedade para se voltar contra a igreja. E agora que a gente vive também, além de tudo isso, um momento muito politizado com relação à política, né? Onde a maioria dos cristãos se posicionam do lado conservador, né, que hoje é taxado de direita, esquerda, aliás, há muito tempo no meio político tem essa questão, direita, esquerda, né? Então a maioria dos cristãos se colocam como pessoas de direita, que são conservadores, que, né, defendem os direitos da família, que defendem a família como a Bíblia de fato mostra que é a família, constituído de homem e mulher, né, multiplicando com a criação, com a multiplicação através, né, do relacionamento homem-mulher. E a sociedade hoje ela é uma sociedade muito diversificada, com uma mídia que implanta na cabeça das pessoas formas, métodos, né, que elas devem seguir. Isso tudo vai tornando cada vez mais difícil, né? Isso faz parte, né, do que está escrito na palavra de Deus, que esses dias surgiriam, né, que nos últimos dias os homens se perverteriam, os homens praticariam todo tipo de maldade, e não é nada diferente do que a gente vem vendo.
E o que isso acarreta para a igreja muitas vezes? Mediante a isso, muitos cristãos, muitos crentes, os próprios cristãos, eles começam a perder a esperança de que a igreja realmente ela é o sal, ela é a luz, de que a igreja é realmente algo da parte do Senhor. Os próprios cristãos, às vezes, por conta de tantos escândalos e tantos problemas, eles começam a desvanecer, eles começam a querer desistir, eles começam a querer parar. E eu venho hoje aqui te fortalecer, eu venho aqui hoje trazer uma palavra para que você saia fortalecido, né? A gente está vivendo um momento muito difícil, um momento de afastamento, um momento em que as igrejas, algumas voltaram a se reunir, mas muita gente ainda não voltou, que muita gente se enfraqueceu por conta desse distanciamento, desse afastamento, né? É o que nós costumamos dizer nas igrejas. Uma brasa fora do braseiro, ela normalmente ela se apaga. E o que tem acontecido é muito isso, né? Muita gente acabou esfriando no decorrer, muita gente se converteu também, é bem verdade, através dos cultos online, através das pregações. Mas enfim, o que eu quero trazer para você hoje aqui é a infalível esperança. Tá? É infalível quando você se apega à palavra de Deus, quando você se apega ao que o Senhor nos deixou como legado, quando você se apega à história da igreja e a tantas outras coisas que a igreja já superou. Nós vamos superar mais essas dificuldades, sabe? Realmente é muito escândalo, é muita situação que surge para manchar a imagem da igreja. Mas se você, cristão, se eu como cristão, se nós tomarmos a posição que o Senhor deseja que nós tomemos, de fato nós seremos um diferencial nessa sociedade e nós vamos trazer transformação para as pessoas pelo exemplo e não pelo falar simplesmente, pela nossa conduta, pelo nosso jeito de viver, pelo nosso jeito de agir. E é isso que a gente precisa entender. De palavras o mundo está lotado, né? As pessoas falam o que querem, as pessoas têm suas opiniões, mas quando você vive em verdade, quando você anda em obediência à palavra, quando você anda de acordo com os ensinamentos de Jesus, você se torna uma referência para as pessoas. E é isso que eu quero fortalecer hoje no teu coração, é isso que eu quero fortalecer hoje na tua mente, para que você não desista mediante as dificuldades. Para que a gente possa então iniciar o nosso estudo diante dessa grande introdução, nós vamos ler um texto que se encontra na segunda epístola, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versos 11 e 12, que diz assim, ó: E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Então eu quero trazer essa confiança para você, para que você confie de que nós temos, de fato, né, uma expectativa de que nós aguardamos, né, uma grande manifestação da glória do Senhor através da sua igreja. Nós temos clamado nas igrejas por avivamento, por um derramado Espírito Santo de Deus sobre as vidas, sobre as pessoas, do inundar, do mover do Espírito Santo dentro das igrejas. Nós precisamos continuar, nós precisamos perseverar nisso. E a gente vai ver, né, que em alguns momentos a gente até pensa, a gente olha, observa o comportamento das pessoas e nos traz grande tristeza. Mas se nós permanecermos, se nós nos mantivermos fiéis, a gente vai ver a glória do Senhor sendo derramada sobre a igreja e a igreja do Senhor prevalecendo mais uma vez, como tantas outras vezes prevaleceu. Para você entender, a gente vai compartilhar aqui um texto de Paulo, né, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, mediante ao que estava acontecendo naquela igreja, as dificuldades que aquela igreja estava vivendo, os maus exemplos que eles estavam dando. E você vai ver que Paulo se entristece com aquilo e ele fala muito fortemente que ele até se alegra pelo fato de não ter batizado as pessoas naquele lugar, porque aquilo lhe traria mais tristeza ainda, saber que ele, sabe, fez algo por eles e eles estão, infelizmente,
fazendo coisas terríveis. A igreja de Corinto estava em divisão, as pessoas estavam cada uma querendo seguir, arrumando um seguidor diferente, sabe? Como as igrejas se encontram hoje não é muito diferente, sabe? Ah, a minha igreja é melhor, ah, porque a igreja batista é isso, porque a igreja Assembleia de Deus é aquilo. E isso tudo não traz nenhum benefício para a igreja como um todo, a igreja do Senhor, a igreja universal. Isso só traz divisão, isso só traz problema, né? Enfrentamento entre pastores, pastores debatendo, discutindo, cada um querendo dizer o que é verdade e o que não é, quando na verdade eles deveriam estar enaltecendo e glorificando o nome do Senhor, porque é Jesus que importa e mais ninguém, não é placa de igreja, não é nome de pastor. O que importa de nós pregarmos é o Senhor Jesus, é Jesus Cristo, porque é Ele que traz mudança na vida das pessoas, é Ele que traz transformação, e é Ele que é a pedra fundamental da igreja, e não pastores, e não líderes, e não pregadores, e não missionários. A pedra fundamental da igreja é o Senhor Jesus. Bem, 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 9 a 18, eu gostaria de compartilhar com você, diz o seguinte: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento, num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Entenda o que Paulo disse aqui, queridos. Olha que coisa tremenda. Sabe? Não lhe falei palavras de sabedoria humana para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. A gente vê muitos discursos vazios, a gente vê muitas discussões entre líderes, entre pastores, e isso muitas vezes nos traz tristeza, porque a gente fala: nossa, como a igreja está, olha como a igreja do Senhor está. Mas para a gente concluir, versículo 18 desse mesmo capítulo diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Queridos, para o mundo é loucura. E acredito que ao verem pastores se degladiarem, ao verem maus testemunhos, ao observarem tantos escândalos com a igreja do Senhor, acredito que isso traz ainda mais confusão na mente dessas pessoas. Mas nós que entendemos que os nossos olhos precisam estar em Jesus, que os nossos olhos precisam estar na cruz, que a nossa vida precisa ser de acordo com o que Jesus nos ensinou. Embora aprendamos com Paulo, aprendamos com Pedro, aprendamos com todos os discípulos e com todos os profetas que deixaram ali os seus ensinamentos, os seus exemplos, a nossa maior referência é Jesus. E foi Ele que morreu na cruz por nós. Então, a gente precisa continuar com a nossa esperança, com a nossa confiança viva de que vale a pena seguir a Jesus, vale a pena ser cristão, vale a pena andar de acordo com a palavra do Senhor. Então, queridos, observando essa divisão, Paulo ficou triste, sabe? E ele disse: olha, eu fico aqui, sabe, triste, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Ele fala alguns que foram exceções, que ele acabou fazendo isso, mas ele diz: olha, porque eu não estou pregando, sabe, para vocês, eu não falo com palavras de sabedoria humana,
para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Não adianta muitas vezes pessoas tão eloquentes como pastores que a gente conhece do nosso contemporâneos nossos, que pregam veementemente a palavra do Senhor com palavras muito bem colocadas, né, que muitas vezes traz muita lucidez para as pessoas, mas se não tiver com Cristo no foco, se Jesus não for o foco, são apenas palavras vazias e estamos esvaziando a cruz. Agora, quando nós colocamos Jesus no centro de tudo, a nossa confiança e a nossa esperança, ela permanece firme até o fim. Então, queridos, sabe, mediante a tudo isso que temos vivido, que a tua esperança, sabe, ela permaneça viva, porque a esperança no Senhor Jesus, ela é infalível. Bem, dando prosseguimento, eu queria compartilhar com vocês Colossenses capítulo 1, versículo 26 a 29, onde a palavra de Deus diz o seguinte: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Para isso, eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Veja bem, Paulo, ele fala, olha, eu me esforço, mas é com a força do Senhor, não é na minha própria força. Veja bem que ele coloca Cristo sempre no centro. Olha que coisa maravilhosa que ele diz aqui no versículo 27. A eles, a você, a mim, a nós, os cristãos, a eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é o que? Cristo em vocês. Então, queridos, é Cristo em nós, é Ele que precisa ser exaltado, é Ele que precisa ser glorificado. Então, quando você se decepcionar com o homem, quando você observar, sabe, os escândalos que surgem no meio da igreja e você pensar, como que eu vou falar de Jesus, como que eu vou falar de igreja, como que eu vou falar da palavra para as pessoas, se a igreja vive envolvida em escândalos? Pense no seguinte: Cristo está em mim e é Ele que precisa ser exaltado. A minha vida precisa transparecer Jesus, eu preciso ser um reflexo dele, porque Ele está em mim, porque Ele habita em mim através do Espírito Santo e eu preciso refletir essa glória. Eu coloquei aqui como um subtítulo, Esperança da Glória. Sabe, queridos, é isso, você é um motivo de esperança para as pessoas. Então não desfaleça, não desista mediante as dificuldades que temos visto, os problemas que temos enfrentado. Permaneça. Paulo diz no versículo 29, para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, a força de Jesus, que atua poderosamente em mim. Quem atua em você, quem usa você para falar do amor de Jesus, para pregar o evangelho do Senhor e para trazer transformação na vida das pessoas, é o próprio Cristo. É Ele quem coloca todas as palavras. Paulo em algum momento vai dizer que nós não sabemos nem como orar. Em Romanos capítulo 8, nós não sabemos nem como orar, mas é o Espírito Santo que nos ajuda até a orar. É Ele que coloca as palavras na nossa boca. Então, querido, sabe? Não desfaleça. O Espírito Santo que habita em você, é Ele que vai fazer a obra transformadora na vida das pessoas. É Ele que vai dar o testemunho do que Cristo faz através de um ser humano. É isso que você tem que focar, é nisso que você tem que focar. E não nesses escândalos, nesses problemas que nós temos vivido no nosso período, na nossa época, nessa época que estamos enfrentando. E para a gente já caminhar para o final, a relevância da nova aliança, sabe? A aliança que foi formada, que foi forjada por Jesus através da cruz do Calvário, através do derramado do seu sangue, ela tem muita relevância e ela traz grande mudança na vida das pessoas. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 3 ao 12, que diz assim, ó: vocês demonstraram que são uma carta de Cristo. Veja bem, lá na primeira, Paulo está envergonhado de ver o quanto os irmãos estão divididos, né? A mesma igreja, a igreja de Corinto, ele escreve a primeira carta aos Coríntios muito decepcionado, muito triste com o que vem acontecendo por causa dessa divisão. Mas olha o que ele já começa dizendo aqui no capítulo 3,
da segunda carta que ele escreve aos Coríntios. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça? Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Queridos, aqui faz um paralelo entre a aliança antiga, a aliança com o povo de Israel, onde tinha Moisés ali como o orientador, como aquele que libertou o povo, aquele que trouxe a lei, aquele que recebeu a lei de Deus para trazer para o povo de Israel, e a aliança que, a nova aliança, a aliança com o Senhor, a aliança através da cruz, a aliança que foi forjada com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e que outorgou a você e a mim, como servos do Senhor, o Espírito de Deus, através do reconhecimento da morte de Jesus na cruz do Calvário. Nós então agora passamos a ter o Espírito Santo em nós, e ele diz, olha, se naquele período, naquela época, com algo que era para trazer condenação, porque a lei, ela serve para quê? Ela serve para apontar os erros, ela serve para condenar as pessoas. A lei não serve para salvar ninguém. Se aquele ministério trouxe coisas boas, trouxe coisas maravilhosas, trouxe glória, ele fala, quanto mais esse ministério insuperável que é o ministério do Espírito Santo, que está em mim, que está em você. Então, sabe, queridos, não importa o que você observe, não importa o que falam, não desista, não pare. O ministério que o Senhor tem e o mistério que Ele quer realizar através de você, servo do Senhor, é poderoso e é glorioso, é insuperável, é muito maior do que tudo que você possa imaginar. Então, fecho aqui de novo lendo mais uma vez esses dois últimos versículos, versículo 11 e 12 do capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, onde ele diz, e se o que estava se desvanecendo, que era a aliança com o povo de Israel, a aliança do Antigo Testamento, se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não importa o que falem da igreja. Essa semana, estava num grupo com alguns amigos aqui, tem um rapaz que é perseguidor ferrenho dos cristãos, fala muito mal das igrejas, ele postou inúmeras matérias de vários tipos de jornais, mostrando e relatando vários escândalos com algumas igrejas, sabe? E isso muitas vezes isso pode trazer em você, sabe, um sentimento de derrota. Mas olha o que diz, portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança, porque nossa esperança não está nesses que cometeram os erros. Nossa esperança e confiança não está nesses escândalos. A nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está no Senhor. Então é infalível essa esperança, sabe? Que você possa tomar essa confiança, que você possa fixar, sabe, sua mente, seu coração no Senhor Jesus, e que você possa
jamais pensar em voltar atrás, porque diz a palavra do Senhor, o próprio Jesus vai dizer que ele não se agrada daquele que põe a mão no arado e retorna e volta atrás. E nós não somos desse, diz o escritor aos Hebreus, nós não somos desse, mas somos daqueles que permanecem, daqueles que continuam, daqueles que perseveram. Nós somos desses, porque nós somos do Senhor Jesus. Nós jamais vamos desistir. Temos total confiança que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai operar uma grande obra em nós, através de nós, na nossa sociedade, pelo nosso testemunho, pela nossa caminhada, pela nossa jornada. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo do Senhor te capacite a cada dia para que você seja um canal poderoso para pregar o Evangelho e trazer transformação para as pessoas. Mesmo que escândalos surjam, mesmo que problemas sejam relatados no meio cristão, sempre vai ser assim, isso sempre vai acontecer porque nós estamos falando de pessoas, mas que a tua esperança e a tua confiança estejam sempre voltadas para o Senhor Jesus. Não deixe que o mau testemunho de alguns venham te enfraquecer, venham te fazer desistir, mas permaneça firme, permaneça fiel, porque Deus é contigo, Deus é conosco. As portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua família. Uma ótima semana para você. E até o próximo.